Eu queria conversar com você sobre um assunto que você sabe que você dá uma olhada assim, passeando pelos jornais, né? Eu faço isso todas as manhãs, desde muito cedo, leio os jornais todos, passo pelos portais, alguns portais nacionais, navego por alguns portais estrangeiros, também jornais estrangeiros, dá aquela olhada. E hoje, uma notícia que aparentemente é corriqueira do mundo dos negócios, fica ali perdido e tal. Saiu no jornal Valor Econômico a notícia de que a concessionária, quer dizer, a empresa de saneamento, a EGEA, deve conquistar uma nova concessão de saneamento no Pará. E você fala, tá, e a EGEA deve conquistar uma nova concessão no Pará. A EGEA, ela já tem outras concessões no Pará, 3 outras concessões no Pará. É uma empresa que nasceu em 2010, já tem 1/3 de todas as concessões privadas no Brasil, atende quase 800 municípios em 15 estados, são 38 milhões de pessoas atendidas. Se você olhar os números da EGEA, nos últimos 10 anos saiu de 3 milhões de pessoas atingidas para quase 40 milhões de pessoas atingidas, sai de 35 municípios para quase 800 municípios. Você fala, temos uma novidade acontecendo, uma novidade muito grande. Não me refiro exclusivamente à EGEA, me refiro a uma novidade muito grande acontecendo no setor de saneamento. É uma pequena revolução, uma revolução silenciosa, porque o Brasil do saneamento estatal, o Brasil das companhias estatais, o Brasil pré-marco do saneamento, o Brasil que dependia do Estado para tudo, tinha menos da metade da população atendida por coleta de esgoto e menos da metade da população atendida por coleta de esgoto tinha o esgoto tratado. Ou seja, você estava falando de 1/4 da população brasileira, 40 de 40, pode até ser menos, depende da conta aqui. Mas e água era 88% da população brasileira. Hoje, a gente está com 94% da população brasileira. A coleta saiu de 43% para quase 80%, 77%, 78%. E aquilo que era tratado, que era menos da metade, hoje é 84% do que é coletado é tratado. Ou seja, é uma brutal transformação no setor de saneamento. Você fala, puxa vida, então o Brasil, no setor de saneamento, está passando por uma grande transformação. E de fato está. Mas se você for olhar, o que está acontecendo? É a entrada da iniciativa privada numa atividade que antes o Estado exercia e mal, sem colocar dinheiro, sem ter condições de investir. Chegou a investir no auge 0,5% do PIB, mas estava investindo 0,2%, 0,15%, e o volume de investimento se multiplicou no setor. Hoje o Brasil tem metade da população brasileira hoje atendida por empresas privadas. E essa metade investe um volume de recursos que é 4, 5 vezes maior do que é investido na outra metade. Quer dizer, se esta metade ocupar também o espaço da outra metade, o que a gente vai ter é uma transformação extraordinária. Aí alguém vai dizer, puxa, então você está fazendo o lobby da iniciativa privada? Não. O que eu estou fazendo é uma constatação. A constatação de que em saneamento, em aço, em telefonia, em mineração, nos aeroportos, nos portos, nas rodovias, a gente tem visto uma transformação incrível que está acontecendo no Brasil. Não é no Brasil do governo Lula, não é no Brasil do governo Bolsonaro, não é do Brasil do governo Temer, do governo Dilma. É o Brasil dos últimos 20 anos, que está fazendo uma mudança muito expressiva.
Se você pegar na telefonia, por exemplo, no tempo que o Brasil era estatal, até 98, as empresas de telefonia eram todas estatais, e naquele momento tinha pouco telefone celular no Brasil, então não dá nem para comparar telefone celular no Brasil com telefone celular de outros países. Vamos pegar telefone fixo, que era o que existia no Brasil. Então a densidade de telefone fixo no Brasil era de 10 telefones por 100 habitantes. Nos Estados Unidos já era 85. Olha que loucura, olha a distância que a gente estava. Hoje o Brasil, o telefone fixo praticamente inexiste, mas hoje a gente tem o Brasil do celular. Hoje a gente tem 99 celulares por 100 habitantes. E os Estados Unidos, que estão à nossa frente, tem 103 por 100 habitantes. Então a gente chegou num padrão de excelência para difusão desse serviço que é extraordinário, que é extremamente libertador. Hoje, e a gente já comentou isso aqui em algum momento, como era que um encanador, prestador de serviço, que muitas vezes tem que ser acionado na emergência, podia ser acionado por alguém que precisasse de um serviço desse tipo? Tinha que ligar ou para a casa do encanador e ele não estava, porque ele estava trabalhando. Aí, se alguém atendesse na casa dele, poderia mandar uma mensagem, se é que ele ia ter um bip, que é um aparelhinho que recebia uma mensagenzinha. Olha, o seu Eduardo, a dona Débora estão precisando de você. Aí ele ia lá, ligava para a dona Débora. Era uma novela. No bip anterior, que depois passou a ter o bip com cristal, a telinha de cristal líquido que você lia. Olha, Débora Alfano quer falar com você. Mas antes era só pip, 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 pip. Então ele ligava para a central do bip. Olha, eu recebi uma mensagem. Ah, pois não, é a dona Débora. E você já com a água no queixo. E não tinha como. Aí ele ia ligar para você. Agora não, você nem liga para ele. Você manda uma mensagem já com a fotografia e pergunta para ele onde é que fica mesmo o registro. Ele já te responde, já fecha o registro. Isso é libertador. Isso é tecnologia. Isso é investimento. Você pega o setor de aço no Brasil. O Brasil produz hoje o dobro do que produzia de aço no tempo em que era estatal. Você pega a Vale, a produção da Vale triplicou. A Vale estatal com a Vale privada, ela triplicou com a Vale privada. Pega a Embraer, que foi privatizada em 1994, ela deu um prejuízo de 400 milhões de dólares no último ano dela. É inacreditável. Quando você pega o que ela fazia turbohélices, mais de 60% dos aviões dela eram vendidos no Brasil. Hoje 90% dos aviões da Embraer e jatos disputando o mercado internacional são exportados. E ela vale 30 vezes mais o que ela valia quando ela era estatal. 30 vezes mais. Você pega o setor de aeroportos, os 20 maiores aeroportos do Brasil são todos administrados pela iniciativa privada. 90% dos passageiros hoje pousam ou decolam de aeroportos privados. A gente nem se dá conta disso. Mas em São Paulo, Guarulhos, você pega o Galeão no Rio de Janeiro, você pega Congonhas, você pega Viracopos, você pega Confins, você pega Salvador, Recife, Curitiba, Porto Alegre, Florianópolis, Manaus, Fortaleza, Natal, os 20 maiores aeroportos do Brasil. Transportam 5 vezes mais passageiros do que transportavam antes. O volume de investimento nesses aeroportos chega a ser mais de 10 vezes o que o Estado conseguia investir. Conforme a conta, dá até mais do que isso. Você pega os portos brasileiros, uma revolução nos portos brasileiros. Os 70 terminais privados hoje no Brasil, eles transportam 60% da carga brasileira e o volume de investimentos nos aeroportos, nos portos, é na casa de 50 bi, no ano que vem deve ser 50 bi, 2026, no ano passado foi 45 bi. E sabe quanto que o Estado conseguia investir? 1 bi. 1 bi. Tem gente que diz que é um pouquinho mais, mas também tem fonte dizendo que é um pouquinho menos. Mas é nessa ordem.
Põe aí 30, 40 vezes mais de investimento. É uma mega transformação. Vamos para a rodovia. Vamos para a rodovia. O Estado investia 7 bilhões de reais por ano nas federais. Tinha que investir o dobro. Hoje, as rodovias concessionadas, que já somam mais de 10 mil quilômetros, vão ser 15 mil daqui a pouquinho, investem, o Estado deveria investir o dobro, investe o dobro do dobro, investe 25 bi por ano. Olha que dinheiro, que coisa extraordinária. Sem falar do setor financeiro, os bancos que foram privatizados, setor elétrico, indústria química, óleo e gás. O Brasil de hoje não tem nada a ver com o Brasil do passado. Nada a ver, felizmente. Nada a ver com o Brasil do passado. Uma empresa dessas privadas seria administrada hoje por alguém indicado por um deputado, por alguém indicado por um senador. Em vez de ter 7, 8 diretorias, ia ter 25. A Vale, que se chamava Vale do Rio Doce, a Vale tinha um departamento criado só para negociar com os prefeitos, cuidar das benfeitorias, e os deputados e senadores ligavam, primeiro que derrubavam o presidente da Vale, depois porque faziam o que queriam ali. Hoje isso não é mais possível, é inconcebível. As telefônicas tinham por estado, uma por estado, todas eram indicadas por algum político. O Eduardo Cunha, que virou presidente da Câmara dos Deputados, foi presidente da Telerge, no Rio de Janeiro. Foi indicado, presidente da Telerge. Pergunta hoje se o presidente da Claro, da Vivo, da TIM, ele foi indicado por algum político. Não faz o menor sentido. Então, o presidente da Embraer passava pelo Palácio do Planalto. Hoje não passa pelo Palácio do Planalto. O que era a gestão dos aeroportos? Era uma loucura. Era uma loucura. Fora os escândalos. E escândalos e mais escândalos. Então você tem hoje uma transformação impressionante. Se diz que um governador de São Paulo quebrou o Banco do Estado, mas ele dizia, mas pelo menos eu elegi o meu sucessor. Hoje é folclore, folclore absoluto. E quando a gente vê a notícia da mudança, né, dessa concessão do saneamento, e outras concessões virão pela frente ainda, virá uma concessão no Acre, Porto Alegre discute nesse momento como é que vai ser, Pernambuco deve sair ainda nesse primeiro semestre, nesse momento aí, nos próximos... Pernambuco deve sair no primeiro bimestre do ano que vem. Minas Gerais está discutindo com a Copasa, uma coisa mais complicada, mas mesmo assim nós estamos falando de uma mudança incrível. Veja o que foi a Sabesp em São Paulo, que deixou de ser uma empresa comandada pelo Estado. Ainda que fosse uma empresa eficiente, mas era uma empresa comandada pelo Estado. Então, quando a gente pega do ponto de vista econômico, do ponto de vista financeiro, do ponto de vista da estruturação dos negócios, esses negócios estão sendo financiados por grandes fundos, estão sendo negociados por investidores institucionais, investidores estrangeiros, investidores nacionais também. Gente que, ao investir em infraestrutura, não está investindo com o Brasil do Lula, com o Brasil do Bolsonaro, não quer nem saber. Ele está investindo no Brasil de 10 anos, 20 anos, 30 anos. Nesse caso que a gente falou da Egeia, nós estamos falando de um compromisso de 40 anos. 40 anos. É um casamento. São 40 anos de investimento programado. Então, você tem uma dimensão, que é a dimensão financeira, que realmente é muito impressionante. E, na medida em que os agentes privados começam a agir, o Estado, do seu lado, tem que ter as agências profissionalizadas. O Estado tem que ter agências reguladoras que, infelizmente, ainda são discutidas de um jeito pouco profissional. Então,
o Senado fica enrolando, o governo fica enrolando para indicar, para mandar as nomeações. Muitos dos nomes sugeridos não passariam por um crivo técnico, né, se não fosse do jeito que são nomeados. Mas elas têm uma brutal responsabilidade, que é organizar isso tudo. E pelo menos agora você faz uma separação. O Estado regulando, vigiando, e a iniciativa privada fazendo, que é o que a iniciativa privada tem que fazer, que é o que o Brasil deve fazer. Entregar para a gestão pública, para a gestão privada e controlar, vigiar, fiscalizar. Isso é fundamental. Porque na ponta tem alguém que vai receber um serviço, seja alguém que está com um carro, seja alguém que está com uma carga no porto, seja alguém que vai viajar no aeroporto, seja no saneamento básico. E no caso do saneamento, é uma coisa impressionante, porque eu falei da dimensão financeira, mas tem uma componente social absurda. Pessoas que até outro dia não sabiam que era um banho de chuveiro. Num Brasil como o nosso. É espantoso. A 10ª maior economia do mundo, né? A gente vive batendo bumbo, pum, 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 10ª maior. Mas você tinha pessoas, a gente festejou outro dia, sair de novo do mapa da fome. É uma coisa meio maluca, né? Você imaginar que um Brasil com tantos avanços ainda tem que festejar sair do mapa da fome. É bom sair do mapa da fome, mas é maluco a gente dizer que isso é uma grande conquista. Pois é, infelizmente é uma grande conquista sair do mapa da fome. Felizmente saíram, infelizmente ainda festejamos esse tipo de conquista, que já não deveria mais ser um desafio, já não deveria estar nessa discussão. Mas infelizmente a gente ainda está, e qualquer desajuste econômico do Brasil pode nos colocar de novo no mapa da fome. Mas quando você tem um investimento de 40 anos, quando você tem o setor privado investindo durante esse tempo todo, né, e a razão de crescimento de uma empresa como essa, como eu apontei no caso da Egea, por que ela está crescendo? Está crescendo porque está sendo aprovada. Está sendo aprovada porque o serviço aparece. Ah, mas tem um aumento da tarifa. Sim, tem um aumento da tarifa, porque você vai ter uma entrega de um serviço diferenciado. Você vai entregar água para quem não tem água, você vai entregar esgoto e coleta de esgoto para quem não tem. É inacreditável. Mas no Rio de Janeiro, e eu não estou falando do Rincão, eu estou falando do Rio de Janeiro, estou falando do Espírito Santo, estou falando do Rio Grande do Sul. Você tem vários lugares onde as pessoas ainda usam fossa. Você tem lugares no Brasil onde ir ao banheiro é sair de casa. Ainda existe isso aqui. E você, portanto, coloca o banheiro dentro de casa. Isso é uma coisa, parece pequena para muita gente que está ouvindo a gente, mas é uma transformação extraordinária. O direito a um banho de chuveiro aconteceu no Rio de Janeiro agora, também com a chegada da Egea. E você, quando faz isso, o Estado tem um ganho, porque o Estado fica desobrigado de fazer esse investimento. Você tem ganhos no caso do saneamento, que são ganhos na área da saúde. Você tem o ganho das famílias, que também passam a gastar menos com compra de remédios e comprometimento na área de saúde, que é uma coisa essencial. Então, a chegada da água, você se livrar do balde, a chegada do esgoto, né, a saída, no caso do esgoto, é você se livrar da gestão de algo que é absurdo, uma fossa. E isso é a iniciativa privada que faz. Não faz por caridade. A iniciativa privada faz porque ela pode explorar, ter lucro e ter um trabalho social importante. Os aeroportos são explorados pela iniciativa privada, é uma concessão. Os portos são explorados. Mas qual é o ganho para a sociedade? Redução no custo do frete, redução no custo das taxas e todas, o custo dos produtos brasileiros, o custo dos serviços brasileiros fica menor. Agora, tem um ciclo. Parece uma coisa doida, mas se o Estado investia pouquinho, adivinha se uma empresa que chega, por exemplo, para fazer o saneamento, não tem que quebrar a cidade e, portanto, tem que desembolsar um dinheiro
esse dinheiro vai aparecer na conta, para daí depois desaparecer da conta. Então tem um investimento que o jargão empresarial chama de CAPEX, ou seja, é um investimento, e depois tem a operação. A operação das empresas privadas é muito mais eficiente e muito mais barata. O investimento é um investimento, que também é mais barato feito pela iniciativa privada. Você não vê, não ouve falar de escândalo, não ouve falar de nada disso. Agora, tem o lado do Estado, e aí vale a pena a gente falar, se o Estado está poupado desse investimento, ele deve compensar a sociedade porque não reduziu a carga tributária. Deixou de gastar um dinheirão fazendo alocação de verbas orçamentárias para setores que agora a iniciativa privada toca, e esse dinheiro vai para onde? Esse dinheiro está indo para onde? Não o dinheiro dos privados, porque se a gente vê para onde vai, mas o dinheiro do Estado está indo para onde? Está fazendo o quê com esse dinheiro? Está abrindo e enfrentando novos desafios? Quais? Porque a gente só vê a carga tributária aumentar. Não faz muito sentido. Inclusive, as empresas que estão trabalhando nesse setor, né, e aí eu me digo no setor, são todos os setores de serviços públicos que agora são tocados por iniciativa privada, elas precisam ter segurança jurídica, elas precisam ter a tranquilidade de que elas podem sim casar com o Brasil, e você ainda tem muito caso em que o Poder Judiciário ou mesmo as agências reguladoras tomam decisões que são conflitantes. Então tem muito ainda que o Brasil amadurecer. Mas a transformação que existe por trás de uma notícia aparentemente corriqueira como essa, olha só, tem uma empresa que ganhou uma concessão de saneamento. Mas olha a transformação que tem por trás em todos os setores que antes eram tocados e mal tocados pelo Estado. E que ficou discutindo isso ideologicamente, a direita versus a esquerda. Agora, posto que esses serviços já estão concessionados, a partir de agora, a direita e a esquerda, né? Aquele que é mais estatizante, aquele que é menos estatizante, vai tocar as suas discussões, quais são os serviços públicos que o Estado deve tocar, quanto de educação deve ser privada, quanto de educação deve ser governamental, quanto da saúde deve ser, quanto não deve ser, como é que fica a questão da previdência. Tem várias discussões para fazer qual é a forma de participação que a iniciativa privada ainda pode ter na gestão de serviços. É importante. Tem muita iniciativa interessante na área de educação, tem muita parceria interessante feita na área de saúde, tem muitas conquistas para a sociedade ainda, e a sociedade só ganha com isso. Você não ouve reclamação, claro que tem reclamação por qualidade de serviço, é óbvio, sempre vai ter, né? Mas você não tem aquela coisa de que um modelo está fracassado. O modelo anterior era um fracasso. O Brasil era um país soviético. E a abertura para a iniciativa privada colocou a gente num outro patamar, com todos os desafios, como eu falei. A gente ainda festejando, saímos do mapa da fome, olha que bacana. É triste a gente ter que festejar coisas tão pequenas assim. Mas essa transformação, que quando a gente para e pensa, aconteceu nos últimos 20 anos, não é trivial. Opa! Não é trivial. É realmente uma coisa muito impressionante. Eu não sei se você concorda ou discorda, mas essa é a opinião que eu tenho sobre o assunto.